E hoje, primeiro desafio, o primeiro tema que nós vamos trabalhar no 4K é a respeito do amor que intercede. E eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, e nós vamos ler esse breve versículo. E eu queria falar um pouco do que representa a intercessão, como é que a gente ministra amor intercedendo, orando pelos outros. 1 Timóteo 2,1 diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. Vou ler mais uma vez. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens. O título da mensagem de hoje é O Amor Intercede. E nesse texto que acabamos de ler, a Bíblia vai nos falar de alguns tipos de oração. A ação de graças, a súplica e a intercessão. O apóstolo Paulo vai nos exortar a praticarmos a intercessão, e ele vai nos exortar de forma veemente a fazermos isso. E eu gostaria de te explicar o que representa interceder. A palavra intercessão ou interceder significa se colocar entre, ou se colocar na frente. E eu lembro que quando eu era criança, uma vez a minha mãe me colocou de castigo, e o meu avô e a minha avó estavam em casa. E ali eu entendi o que representa intercessão. Se você tiver filho, você sabe, não ponha teus filhos de castigo na frente dos avós, dá problema. Eu tinha aprontado, minha mãe me colocou de castigo e os meus avós ficaram indignados. Então, como ele não podia desautorizar a minha mãe, o meu avô foi lá e sentou no castigo junto comigo. E ficou lá sentado. Aí passou um tempo, a minha mãe veio e falou: pai, o que você está fazendo aqui? Eu não estou fazendo nada. Mas o Michel está de castigo. E ele virou e disse assim: eu estou de castigo junto com ele. Intercessão é se colocar no caminho, se colocar na frente, se colocar entre. E hoje eu queria, em nome de Jesus, te desafiar a entender o que isso representa no mundo espiritual. A Bíblia, quando fala de intercessão, ela vai nos apresentar um maior intercessor de todos, que é Jesus. E hoje eu queria olhar para Jesus, aquele que se colocou na frente, aquele que intercede por nós. E são vários os textos da palavra de Deus, e eu queria te ensinar a entender como orar pelos outros, e sim, se posicionar de uma maneira que as bênçãos de Deus possam chegar na sua vida e na vida daqueles que você ministra amor. Quantos querem aprender a orar pelos outros aqui? Amém? Nós vamos sustentar pessoas, levantá-las pelo poder da oração. Primeiro exemplo ou figura que a Bíblia nos usa para falar da intercessão que Jesus realiza por nós é a figura da sentinela. Em 1 João 5,18, a Bíblia diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus o guarda. Está falando de Jesus. E o maligno não lhe toca. É interessante porque esse texto em 1 João, se você ler o título, está falando sobre o poder da intercessão. E ele vai falar que uma das maneiras de interceder é guardar o outro, é proteger o outro. E ele vai apresentar Jesus como este modelo. Ele vai falar: olha, Jesus é aquele que protege, aquele que nos guarda, e por isso o maligno não pode tocar. Existe um outro texto que até virou um jargão no meio evangélico, talvez você já usou essa expressão e não sabe de onde veio, que é falar assim: eu estou na brecha por você. Quem já disse isso? Né? Ou já ouviu? Estou na brecha.
Ezequiel 22:30 diz: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um só. O que o texto está falando? Olha, estava tudo errado na terra de Israel, e Deus está falando: olha, eu procurei um homem, um justo. E a figura que ele usa é do muro quebrado, que colocasse entre eu e a ira, o juízo de Deus, alguém que intercedesse e livrasse o povo, mas não encontrei ninguém. E o primeiro sentido da palavra intercessão é proteção, é guardar, é vigiar, é se colocar na frente para proteger, para cuidar do outro. Foi esse o sentido da oração ou da intercessão de Abraão, quando Deus diz que vai destruir Sodoma e Gomorra. Abraão fica lá intercedendo. Deus tiver um justo, Deus, ele está ali tentando proteger, guardar, livrar a cidade, lutando por aqueles que ele ama. E sabe, primeiro sentido de intercessão é uma luta. Você luta em favor daqueles que você está clamando, que você está pedindo. É uma batalha em prol de alguém, de uma pessoa. E em nome de Jesus, nos próximos dias, nós vamos batalhar na presença de Deus pelos nossos. Nós vamos entrar e guerrear na presença do Altíssimo, e a bênção de Deus, o favor de Deus vai chegar em nome de Jesus. Ló sai vivo daquela cidade porque tinha alguém guerreando por ele. Abraão estava lutando por ele. E sabe, eu creio, nós podemos livrar pessoas da morte. Nós podemos, através da nossa intercessão, ver a nossa casa sendo restaurada. Nós podemos sim guerrear, lutar e vencer na presença do Senhor pelos nossos. Eu nunca me esqueço de um atendimento que eu fiz há alguns anos atrás. Um jovem que entrou na minha sala já sem aliança, ele não acreditava que o seu casamento podia ser restaurado. E em determinado momento eu fiz uma pergunta para ele: você quer que seja do teu jeito ou do jeito de Deus? E a gente já tinha conversado muito, e ele falou: eu quero que seja do jeito de Deus. Eu falei: então põe a aliança no dedo e nós vamos orar. E eu lembro que ele se ajoelhou e eu comecei a orar. E enquanto nós orávamos ali, aquele rapaz teve uma visitação de Deus na sua vida. Quando eu terminei a oração, ele falou: Michel, alguém colocou algo, uma espécie de uma espada no meu ombro. E eu entendi Deus falando para mim: eu te levantei como um valente nesta casa. E eu não vou deixar o inimigo destruir o meu lar. Eu achei tão bonito o que aconteceu depois. Aquele moço começou a orar nas madrugadas. A família estava uma bagunça, o casamento, um enrosco. Mas ele começou a guerrear, a lutar em favor da sua esposa, dos seus filhos na presença de Deus. Ele dizia: Michel, eu vi a batalha, mas eu estava ali, eu via, eu sentia que havia algo, mas eu sentia também, quando ia embora, e eu senti o cuidado de Deus, e eu vi a minha casa sendo restaurada. Hoje essa família toda está transformada, porque Deus levantou um valente, alguém para guerrear pelos seus. Hoje eu quero dizer para você: há poder no nome de Jesus. Quantos creem nisso? Quando a gente ora, os céus se movem. E eu queria te convidar a se colocar se colocar na frente e a guerrear pelos seus. Declare assim comigo: a minha casa pertence a Jesus. A minha família pertence a Jesus. Os meus negócios pertencem a Jesus.
Você é o valente que Deus levantou para guerrear em favor dos seus. Você vai ver tua casa transformada, você vai ver a bênção de Deus chegando. Se levanta, valente, se levanta, guerreiro, se levanta, guerreiro, em nome de Jesus. Se coloca na brecha. O inimigo não pode tocar nos seus. Amém? Quantos creem assim? Segunda imagem que a palavra de Deus nos apresenta a respeito da intercessão é do advogado. E é interessante porque ela vai dizer assim: quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, e está à direita de Deus, e também intercede a nosso favor. É interessante porque essa palavra aqui no grego, no Novo Testamento, ela significa entrevista, audiência, representar. Esse é o sentido. É como se alguém tivesse prestígio, influência diante de alguma autoridade, e ele intercede, ele pede algo em meu favor. Esse é o sentido. E Jesus nos é apresentado aqui como aquele que nos representa diante do Pai. Quando a gente peca, erra, falha, Ele está dizendo assim: olha, não se preocupe, porque Ele está como uma espécie de um advogado, intercedendo por nós. Tem um outro texto, inclusive, em 1 João 2:1, que daí é a palavra mais declarada. Ele diz assim: caros filhinhos, essas palavras vos escrevo, para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Olha que coisa tremenda. Jesus intercede por mim e por você, mesmo quando a gente está errado. Ele nos defende na presença do Pai, Ele luta por nós, pedindo: Senhor, poupa, livra, cuida. Ele advoga. E sabe, são vários os textos onde a Bíblia nos apresenta a oração desta maneira. Esther, ela intercede diante do rei em favor do povo. Ela usa o seu prestígio de rainha para tentar mudar um decreto. Ela diz: jejuem por mim, porque eu vou interceder diante do rei. Jonatas tenta fazer o mesmo em favor de Davi, seu amigo, diante de Saul. Usar do prestígio de filho para interceder. Esse é o sentido aqui. O apóstolo Paulo, quando escreve uma carta, pedindo para Filemão cuidar de Onésimo, ele está intercedendo: olha, estou mandando uma carta de próprio punho, cuida desse cara. Intercessão é isso. E sabe, eu creio que você que conhece a Jesus e busca uma intimidade com Ele, à medida que essa intimidade se desenvolve, você pode representar pessoas na presença do Senhor. É esse o sentido. Eu lembro um tempo atrás, eu já era casado, estava me preparando para casar. E foi muito legal porque o meu pai, ele tem umas agendinhas de oração. Quando meu pai sai para orar, vai para a árvore e volta dizendo que Deus falou algo com ele escreve na agenda, os negócios acontecem. E eu sempre tive vontade de escarafunchar a agenda do meu pai. Falei: vai lá, quero ver o que tem escrito, vai que tem alguma coisa na minha vida e tal. E um dia, o pai tinha deixado na sala, assim, ele deixou na mesa lá onde ele estava orando a agenda aberta. E ele estava lá para dentro, eu sozinho, a agenda na minha frente. Eu falei: Deus, eu não vou olhar, não aguentei. Era muita tentação. Eu acabei pegando a agendinha e comecei a dar umas folhadas lá. E aí, quando eu estava escarafunchando a agenda de oração do meu pai, olha que coisa feia. Pai, você está me ouvindo, me perdoa, estou confessando. Isso é pecado duplo, né?
Mas eu acabei dando uma olhada e o que eu encontrei lá foi o meu pai me representando e representando a minha irmã e a minha mãe diante do Senhor. E era tão legal porque tinham coisas que estavam escritas ali sobre a minha vida. Ele pedindo em favor a respeito do meu casamento, a respeito dos meus filhos. Eu nem era casado. E eu fico tão feliz de lembrar que as coisas que estavam escritas lá, Deus já fez na minha vida, porque Ele honrou a oração do meu pai. É um privilégio. É um privilégio. Sabe, nesses últimos dias eu tenho orado por muita gente. Acho que hoje eu nem sei mais quantos dias, já deu mais de 9 meses que a gente está orando às 6 horas da manhã. E chegam os pedidos, e como é gostoso representar pessoas na presença do Pai. E sabe, eu fico feliz, essa semana eu recebi uma ligação de um irmão me agradecendo. Falou, pastor, na verdade não foi uma ligação, eu estava saindo aqui da igreja e ele me encontrou. Falou, pastor, eu estava numa situação muito complicada. E eu fiz um propósito, mandei lá, vocês oraram. E aconteceu, o emprego que eu estava precisando veio no final do propósito que a gente tinha feito. E aí eu recebo várias expressões. Aí tem gente que fala assim, pastor, eu estava orando pela minha irmã. E comecei a mandar lá o pedido para vocês orarem, ela não era crente. E aí ela começou a participar, porque eu falei que a gente estava orando por ela. E agora, quando vocês fizeram o apelo ali na live de oração, ela entregou a vida para Jesus. Não perde culto nenhum, ela está todo dia às 6 horas da manhã. E eu fico assim, puxa, que privilégio. Representar pessoas na presença do Senhor. Hoje eu vim te convidar a pegar uma agenda, a escrever o nome de pessoas, a lutar por elas e a representá-las na presença de Deus. Assim como Jesus advoga por nós. Ele quer levantar um monte de advogado aqui, para apresentar pessoas. Em nome de Jesus, eu quero fazer um desafio para você. Quem aqui tem caderno de oração, agenda de oração, alguma coisa? Quem não tem, levanta a mão, deixa eu ver. Você vai comprar um caderno de oração. Pastor, como é que é um caderno de oração? De que acha isso? Você compra um caderno normal, você põe em cima da mesa, põe a mão em cima e fala, eu consagro isso aqui como meu caderno de oração. Pronto, virou caderno de oração. Aí todo dia você vai lá, coloca a data que você começou a orar, o horário que você terminou, e coloca os teus pedidos. Coloca o nome das pessoas que você está orando, intercedendo. Sabe por quê? Eu tenho alguns cadernos de oração de anos para trás. E às vezes eu começo a folhear, e quando eu venho no culto eu vejo pessoas que eu estava orando aqui transformadas, restauradas, mudadas. Eu vejo coisas que eu orei lá atrás, que já aconteceram. Eu vejo respostas. E sabe, a gente é tudo bicho estranho assim. Vai passando o tempo, a gente esquece do que a gente orou. Deus responde no dia seguinte, às vezes a gente acostuma que é abençoado. Meu irmão, você é muito abençoado. As bênçãos do Senhor se renovam sobre você toda manhã. Mas às vezes a gente esquece do que Deus fez. Eu queria te desafiar a registrar. Porque você vai ver, vai ter uma prova nas tuas mãos de um Deus que se move e faz milagres ainda hoje. Quero te convidar a investir em amor, advogando, intercedendo por pessoas. Mas a Bíblia nos fala de uma outra maneira que Deus intercede, Jesus intercede por nós. E a Bíblia vai dizer assim, portanto, em Hebreus, portanto, Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável,
puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele fez isso de uma vez por todos, quando a si mesmo se ofereceu. Segundo a terceira maneira que nós vemos Jesus intercedendo por nós é como sacerdote, ou sumo sacerdote. E aqui, o que ele vai dizer é que esse sumo sacerdote, ele não apenas trouxe uma oferta. Esse era o papel do sacerdote. Trazia a ovelha e pedia a Deus, olha, matava a ovelhinha em favor do pecado dos outros. Ó, aqui, ó, como se o juízo de Deus tivesse vindo sobre a ovelhinha. E ele orava e falava, Deus livra o povo. Mas ele está dizendo, Jesus não intercedeu desta maneira. Jesus intercedeu por nós se colocando na frente. Ele foi o alvo do juízo de Deus. Tem um texto em Isaías 53 que nos fala isso. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ele se colocou na frente. Essa é a ideia. A justiça, o juízo que era contra mim, contra você, caiu sobre Jesus. Entrega, sacrifício. A palavra no hebraico ela é diferente para intercessão. É colidir violentamente. Essa é a ideia. É alguém que realmente recebe o impacto no meu lugar. Sofre no meu lugar. E sabe, eu creio que intercessão tem a ver com entrega, com sacrifício. O quanto você está disposto a entregar pelos seus? O quanto? Quantos creem que Deus ouve e responde orações? Então por que você não ora pelos seus? Quanto que você está disposto a entregar? Sabe, eu vi histórias de pessoas mudarem, famílias serem transformadas pelo poder da oração. Essa semana, aí sim, recebi uma ligação de um irmão, ele falando, pastor, eu resolvi, quando entrou os 21 dias de jejum, eu falei, eu vou me entregar pelos meus filhos. Vou lutar por eles. Os meus filhos não se falavam há mais de 8 anos, pastor. Teve uma briga na família e não tinha acordo, não tinha acerto. Eu falei, eu vou me entregar, me sacrificar. E aí fez o propósito dos 21 dias de oração na presença, Senhor, eu não aceito isso na minha casa. Ele falou, pastor, quando terminou o jejum, um dos meus filhos mora fora e ele veio nos visitar aqui na cidade. Sem saber de nada, ele marcou um jantar com o irmão. E eles, depois de 8 anos, se falaram e se acertaram. Ele me ligou, pastor, eu não acredito que Deus está fazendo isso na minha casa. Eu creio, nós podemos sim nos colocar na presença de Deus de uma maneira que representa entrega, uma maneira sacrificial pelos outros. E quando nos colocamos desta maneira, algo que a gente não sabe explicar, o amor de Deus se move. Mesmo se a gente falar, e muros de inimizade caem, barreiras são quebradas, Deus transforma as coisas. Eu creio hoje Deus está te levantando como intercessor. Nós vamos nos colocar de uma maneira completamente entregue nas mãos do Senhor, sacrificial pelos nossos, e o poder de Deus vai nos visitar. Quantos aqui tem alguém que ama muito, você ama muito, e você gostaria de hoje colocar essa pessoa diante de Deus de maneira especial? Você vai lutar por ela na presença do Senhor. Deus está te incomodando, colocou alguém na tua cabeça. Levanta a mão aqui.
Quero fazer um desafio para você. No mês de novembro, esse mês, nós vamos lutar por essa causa juntos. Nós vamos interceder. E eu creio, veremos a glória do Senhor nos próximos dias. Quantos creem nisso? Eu queria te desafiar a fazer propósitos. E a última imagem que eu acho linda, e eu já vou terminar. Jesus intercede por nós de várias maneiras, o Pai, o Espírito intercede por nós. E a última maneira que a Bíblia nos apresenta é a intercessão de Pai. Romanos 8, 26 diz: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A Bíblia está dizendo que o Espírito Santo intercede por mim e por você. E é interessante a maneira, gemidos inexprimíveis. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma música que a gente cantava, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante. Bom, até chegar na parte dos gemidos vai demorar, então vou parar aqui. Mas eu lembro que essa parte da música, Espírito intercede por nós, até com gemidos inexprimíveis, aquilo não fazia sentido para mim. Que negócio estranho é esse? Mas se você ler todo o texto, você vai ver lá que ele está falando do Espírito, que o Espírito testifica dentro de nós, que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus. E aí, nesse contexto, ele está falando, e ele está dizendo assim: olha, vocês, assim como criança não sabe pedir, vocês não sabem orar, vocês não sabem pedir direito, e por isso o Espírito, o Pai, ele intercede por nós, nos ensinando como orar, como se colocar na presença de Deus, o que pedir. Esse é o primeiro sentido. Eu não sei você, mas quem tem filhos pequenos sabe que eles às vezes não sabem como pedir as coisas, nem o que pedir, ou pedem coisas na hora errada. A gente é assim. Mas quando o Espírito começa a trabalhar em nós, ele, como a gente é criança, imatura, ele intercede por nós. É isso que ele está dizendo. Eu conto uma história que eu gosto de um menininho que estava aprendendo a orar, foi na beira da cama lá e começou a orar de noite. E ele orava A, B, C, D, E, F, G, H, I. O pai foi pôr o menino foi se despedir pelo menino, e quando viu ele orando, ficou ouvindo a oração, o menino 15 minutos orando o abecedário. E aí quando o menino terminou, ele chegou: filhão, vem cá, que orgulhoso da tua oração, mas me explica um negócio. Por que você ficou orando esse tempo todo o abecedário? E o menininho vira para ele e fala assim: papai, sabe o que é? Eu não sei fazer essas orações bonitas que você e a mamãe fazem. Então pensei assim: se eu orar as letras, Jesus ele vai juntar as letras e formar as palavras daquilo que eu preciso. Sabedoria de criança. Deus sabe melhor do que a gente o que a gente precisa. O que a Bíblia está dizendo é que a gente não sabe nem pedir o Espírito, então ele intercede por nós, ele pede por nós. Mas sabe, nesse texto ele está falando da figura do pai que está vendo o filho sofrer. E se você ler o texto todo, ele fala dos gemidos da terra, clamando pela revelação de Deus. Ele está falando dos santos que estão sofrendo. E ele está falando: vocês estão sofrendo, então o Espírito intercede. É com um clamor, com um choro, com um grito. Se você já viu teu filho sofrendo, meu irmão, é desesperador. Eu lembro de levar a Nininha uma vez passando mal, pai novo, levei para o hospital e fiquei ali na fila esperando, e não chamava, e eu vendo que ela estava piorando, Chegou uma hora que eu comecei a fazer escândalo. E o que a Bíblia está dizendo é: Deus faz escândalo por mim e por você. Tem um texto na Bíblia da mulher Sirofenícia que ela vai atrás de Jesus clamando pela sua filha, e ela vai gritando, ela vai intercedendo, ela vai pedindo, ela vai gemendo, ela vai falando: cura minha filha, salva minha filha.
O Espírito intercede por nós como um pai que não aguenta ver o desespero do filho e está gritando: salva, liberta, cura, transforma. Sabe, eu creio que faltam lágrimas nos nossos olhos. As coisas não mudam porque o amor se esvaziou. A gente não geme mais, não chora mais pelos outros na presença do Pai. Mas quando o amor de Deus, ele rega os nossos corações e somos cheios do Espírito Santo, nós começamos a orar como Jesus orava. Jesus chorou ao ver o sofrimento de Maria, de Marta, que haviam perdido o seu irmão. Jesus chorou. O Espírito está clamando. Sabe, eu ultimamente ando pelas ruas e eu sinto o Espírito clamando, gemendo, gritando. Olha lá. É interessante porque às vezes eu não reparava. A menina que está do lado do senhor que é carrinheiro, com uma boneca meio despedaçada e bate na tua janela e a gente não enxerga mais. A gente vê o colega de trabalho e a gente não enxerga mais a dor, o sofrimento. É como se algo nos impedisse de ver. A gente se acostuma com a desgraça. A gente se acostuma. E talvez no instinto de sobrevivência a gente simplesmente segue a vida. Mas o Espírito está clamando. Ele está nos dizendo: entrem nos vales de ossos secos. Levantem as pessoas. Ministrem um amor. E eu posso ouvir Ele clamando hoje. Ele gemendo. E Ele dizendo: eu quero revelar o meu amor através de vocês. Intercessão. Se colocar na frente. Entre. Eu creio, Deus está levantando intercessores hoje aqui, com um caderninho de oração na mão, cheios do Espírito Santo de Deus, com os olhos molhados. Nós vamos sentir a dor do outro, vamos batalhar, vamos nos levantar como valentes, e essa terra vai ser transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Hoje eu queria te desafiar a olhar para Jesus. Ele é o meu advogado. Ele é o meu guarda, o meu vigia, a minha sentinela. Ele é o meu Pai querido que chora por mim. Ele é o meu sacerdote, sumo sacerdote, que me representa diante do Pai. Hoje eu queria orar por você e te convidar a, nesses próximos dias, esse mês de novembro, a se colocar na brecha, a interceder por alguém, um gesto de amor. Nós vamos fazer muitas coisas, mas antes de qualquer uma delas, nós vamos vencer as batalhas no poder da oração. Se você quer se colocar na presença de Deus dessa maneira por alguém nos próximos dias, talvez enquanto eu orava, enquanto eu falava, Deus já te colocou na mente pessoas, situações. Eu queria te desafiar, fica de pé agora no teu lugar, nós vamos orar. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus te capacite, que Ele te faça enxergar. Não despreze o poder da oração. Deus vai te usar na vida de alguém, eu creio. Deus vai te usar.
Aonde você está agora, se você puder, feche os teus olhos, faça assim com as suas mãos. Eu quero orar por você agora. Pai querido, capacita esses valentes que aqui estão, para lutarem pelos seus e vencerem em nome de Jesus. Que eles não parem, que eles não desistam, até ver as suas casas, os seus lares, aqueles que eles amam, transformados pelo poder de Deus. Levanta guerreiros, levanta valentes, levanta homens e mulheres de Deus, que intercedem, que lutam e que vencem batalhas no poder do Espírito Santo de Deus. Pai, queremos sim semear a mudança da nossa casa na Tua presença. Queremos sim, Deus, semear a vitória que virá diante do Senhor. Queremos clamar com lágrimas nos olhos, Deus, cheios de disposição e fé. Queremos representar os nossos diante do Senhor. Nos ensina a orar como convém. Nos abençoa, Pai. Essa é a minha oração. Derrama do Teu Espírito hoje aqui, em nome de Jesus. Quero fazer mais um convite para você. Talvez Jesus não seja o teu intercessor. Você não deixou. Se hoje você falar: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu advogado. Eu quero que o Senhor se coloque na frente. Eu quero. Sabe, eu não entendi o que isso representava, a cruz. Era para eu e você estarmos lá, mas Jesus se colocou no meu e no seu lugar. E por causa do amor de Jesus, eu e você podemos ter acesso à presença de Deus. Sabe, durante muito tempo na minha vida, eu andei sem ouvir Deus. Porque a Bíblia diz que todos nós somos pecadores. Todos. A Bíblia diz que não tem um justo sequer na face da terra. E por causa do nosso pecado, a comunicação com Deus foi bloqueada. A Bíblia fala que a nossa condição é de morte espiritual. A gente não consegue perceber o mundo espiritual. O morto não percebe, ele não escuta, ele não vê, ele não enxerga. Mas o que acontece? Quando eu entendo que Jesus fez por mim, e eu creio que Ele tomou o meu lugar, o sangue de Jesus nos purifica do poder do pecado. E a Bíblia vai falar que nós somos vivificados no Espírito. O que acontece? É como se Ele tirasse o bloqueio. Você consegue agora ouvir Deus, perceber as coisas de Deus, sentir Deus, porque Jesus, assim como Ele despertou da morte, Ele nos desperta da morte para a vida no Espírito. Existem pessoas aqui que não ouvem Deus, que não têm essa comunhão com o Senhor, assim como eu não tinha. Hoje, eu quero te convidar para deixar Jesus entrar na frente, para dizer: eu quero que Ele seja o meu intercessor. Eu quero ouvir Deus, eu quero ter comunhão com Ele, eu não quero mais perder. O dia que esse bloqueio saiu da minha vida foi tremendo, porque eu comecei a ouvir Deus. Eu senti um amor, eu senti uma alegria, eu não sei explicar. O Espírito Santo de Deus me vivificou.